hoje com o fundador da Steagro, o Ednei Paes Nantes. Ednei, muito obrigado pela sua participação aqui no Dia a Dia Rural. Tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa. Imagina, a gente que agradece pela disposição e hoje a gente vai falar de nutrição foliar, é isso mesmo, né? É isso mesmo, vamos falar um pouquinho sobre isso. Maravilha. Então, quando a gente fala de nutrição foliar, a gente já está falando de um momento em que aquela planta está com uma necessidade de ação rápida, né? Positivo, é um momento que a gente precisa intervir, por isso o diagnóstico o mais cedo possível é muito importante. E essa necessidade de intervenção se dá tanto por uma carência de alguma coisa, né? Um momento de estresse que a planta está passando. Daí que vem o que você falou, o trabalho de um especialista para ajudar a identificar, porque é uma técnica boa, é uma técnica efetiva, mas se não utilizada da maneira correta, também não adianta de nada. Na verdade, assim como a nutrição de solo, a correção de solo tem um planejamento, é importante que o produtor também tenha um planejamento da nutrição foliar, dando a importância que cada nutriente precisa e cada manejo. E, de fato, se faz programação e se faz aplicação, muitas vezes, calendarizadas, de acordo com o manejo nutricional adotado, mas em alguns momentos também há necessidade de fazer um manejo fisiológico adicionado ao manejo nutricional para recuperar a planta de um estresse hídrico ou até mesmo de um estresse causado por um insumo químico, né? Por exemplo, o glifosato, que é muito utilizado. O manejo pós-glifosato com aminoácidos e nutrientes específicos é muito usado, seja em qualquer cultura aí que tenha a tecnologia RR. E, Ednei, quando a gente fala da aplicação foliar, pode ser aplicado todo tipo de nutriente e de uma vez ou é preciso ter um cuidado também para que não haja até mesmo algum tipo de competição, que tenha um limite de absorção da planta dos nutrientes? Na verdade, os nutrientes em geral têm fases, a planta demanda de nutrientes específicos em cada fase da cultura. E o ideal é que você utilize os nutrientes mais demandados para aquela fase, né? E por isso que é muito importante ter conhecimento específico, seja porque você tem fases de tratamento de semente, uma aplicação nutricional no início da cultura, pós-manejo de herbicida, manejo para enchimento de grão, melhorar a estrutura da planta, melhorar o pegamento de flores. Então, cada situação você pode usar um ou mais nutrientes, mas o ideal é que você utilize os nutrientes mais demandados para aquela fase da cultura. Então, aí, passando da análise da cultura, a gente vai, então, para a importância de saber quais são as metas de produção antes que uma pessoa, para que uma pessoa se planeje. Isso. O posicionamento da Steagro como empresa é sempre levar a melhor solução para cada situação. E é importante lembrar que o nível tecnológico, o nível de investimento que aquele produtor está buscando, qual que é o teto produtivo que ele está se desafiando naquele período, e em função disso você vai adequar seu posicionamento de dose, por exemplo. Bom, quantas gramas por hectare eu vou utilizar de acordo com o potencial produtivo que eu busco. Haja visto que são várias as ações para que tenham alta produtividade. Então, mas se uma ação isolada for errada, por exemplo, a nutrição foliar for feita de maneira errada, limita todo um desafio de produtividade, mesmo tendo feito todas as outras ações adequadamente, né? Escolha de variedade, população, não vão expressar o potencial produtivo desejado em função da falta da nutrição foliar adequada. E você comentou a Steagro, vocês fazem então uma consultoria para o produtor para ele saber a melhor forma de aplicação, o momento? Nós temos uma equipe técnica comercial, temos equipe somente técnica que acompanha os nossos clientes de maneira a identificar quais são as demandas daquela cultura, de maneira a planejar antecipadamente um plano nutricional para a cultura do cliente. E também fazemos o acompanhamento periódico para ver se precisa de alguns ajustes dentro do planejamento que foi realizado. Entendi. Assim como também há diagnósticos específicos, às vezes o produtor nem está pensando em fazer uma aplicação, mas se demonstra para ele que se fizer vai ter uma resposta
tem um custo-benefício muito grande e ele termina fazendo pontual ou dentro de um plano que a gente opta sempre por um protocolo específico do nosso portfólio, de acordo com cada propriedade, com cada produtor. Entendi. Até porque quando a gente fala de nutrição, né, enfim, do cuidado da aplicação foliar, a gente já citou aqui alguns dos cuidados, como a gente pode falar, talvez interno, quando a gente fala da planta em si, mas também tem muitos fatores externos que influenciam na escolha, né, e na ação do produtor rural. Sem dúvida nenhuma. Uma boa nutrição foliar passa pela escolha do produto, da qualidade do produto, mas também passa por fatores que não estão vinculados diretamente ao produto, mas que vão interferir positivo ou negativamente na performance dessa adoção de tecnologia, que são equipamento adequado, ponta de bico adequado, né? Clima, entre outras coisas, estresse hídrico, são vários os fatores externos que fazem com que a gente adote essa ou aquela estratégia para melhorar essa performance. Inclusive, tecnologia de aplicação adequada para que o alvo seja atingido da melhor maneira, horário de aplicação, vento interfere. Tudo que as boas práticas agronômicas mandam precisa ser respeitado para você tirar o máximo desse investimento do investimento em um programa nutricional de alta performance que você está adotando, né? Uhum. É o que eu ia perguntar, então, qual seria a melhor tecnologia de aplicação, mas então varia, depende. Não tem como a gente falar uma coisa só, porque cada propriedade é uma propriedade, cada estado no nosso Brasil é um estado, então vai muito da realidade de cada produtor. Então, se tem algum produtor assistindo a gente, quero começar a utilizar, eu estou com uma dúvida, estou usando às vezes um tratamento foliar, mas não estou tendo resultado. Aí entra então a necessidade de fazer essa análise, porque você já fez o investimento, né? Se você continuar usando de forma errada, aí você vai perder aquele investimento na aplicação foliar. Isso. Se você tem uma consultoria, uma pessoa que te ajude, você consegue recuperar aquilo. O que é importante frisar é que, às vezes, o produtor escolhe com todo carinho a cultivar que mais, ou a variedade de soja, por exemplo, que mais produz na propriedade dele, define a população, planta com todo o zelo do mundo, faz uma boa correção e adubação e negligencia a nutrição foliar. O limitante da produtividade vai ser por essa questão. Então, é muito importante, primeiro, diagnosticar de maneira adequada, identificar qual que é a expectativa dele de produtividade, qual que é o potencial produtivo dentro do que ele investiu, porque às vezes, sem gastar nem R$1 a mais, ele até já comprou o programa nutricional, mas feito de maneira errada, não vai ter condição de expressar o teto produtivo que ele esperava naquela safra ou naquela cultura. Então, é muito importante os ajustes finos, produzir medianamente bem, hoje até que se consegue. Agora, quando você quer desafiar tetos produtivos altíssimos, você vai precisar fazer correções muito finas, e entre elas estará o manejo nutricional, o manejo fisiológico de planta, um bom uso de tecnologia de aplicação para tornar esse manejo o mais aproveitado e mais eficiente possível. Já juntou com a próxima pergunta que eu te faria, que era sobre a duração, né, do efeito dessa nutrição foliar. É um ajuste fino, né? Então não substitui a utilização de outras tecnologias, outras técnicas, né? Até porque é tudo bem-vindo, tudo que faz bem é benéfico, é bem-vindo. Então é um ajuste fino, não vai substituir a aplicação de nenhuma outra substância. Pelo contrário, vai complementar. Muito pelo contrário. Tudo que a gente utiliza quando a gente fala de nutrição foliar, de manejo fisiológico de planta, o objetivo é melhorar a performance que já se tem. E muitas vezes é somente fazendo pequenas mudanças, momento de aplicação, uma dose melhor, mais ajustada para aquela situação, e divisão de aplicações, por exemplo. Às vezes você está fazendo um produto lá de 2 quilos em uma única vez, se você dividir em dois momentos diferentes, você pode extrair o melhor daquilo, ou ao contrário. Então, são vários os fatores que vão levar você para outros patamares de produtividade. Se você está se desafiando para ser um produtor de alta produtividade, não pode negligenciar a nutrição foliar, que é tão importante quanto todos os outros manejos da cultura. Então, eu vou pedir para você aqui, deixa um site, né, para o pessoal que está assistindo a gente e tem alguma dúvida, quer entrar em contato com vocês de alguma forma para conhecer o trabalho de vocês e também porque está precisando do trabalho de vocês. Fica aqui o espaço, então, à disposição para você recomendar um site, um canal de comunicação.
Vou deixar aqui o site da empresa, quem tiver conhecer o nosso portfólio está lá no nosso site, é stayagro.com.br, assim como estamos em todas as redes sociais como Stayagro. Qualquer uma das redes que procurar, nos encontra. E o site tem todas as informações, assim como boletins semanais falando sobre manejos diversos para a cultura, para as diversas culturas cultivadas no Brasil. Maravilha, então, muito obrigado, viu, Ednei? Falei com o Ednei Paes Nantes, que é fundador da Stayagro. E aí fica aqui aberto, então, toda vez que tiverem alguma atualização, tá bom? Alguma novidade, pode vir falar com a gente que a gente está à disposição. Muito obrigado, pode ter certeza que a gente fará contato. Um bom dia, um bom trabalho para vocês. Igualmente, até uma próxima.